Queridos, graça e paz, um bom dia para todos. Aqui é o pastor Marcos, nessa manhã de quarta-feira, em mais um devocional com Deus. Eu queria orar pela sua vida nessa manhã, eu queria levantar um clamor pela sua vida nessa manhã. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos falar com Deus. Pai, eu quero te louvar por mais um dia de vida. Eu quero te louvar por ter acordado, por estar vivo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos dias de paz, de alegria na Tua presença, que possamos desfrutar na Tua presença do melhor dessa terra. Pai amado, no nome do Seu Filho Jesus, nós temos um advogado chamado Jesus Cristo, e é Ele que advoga a nossa causa. Ele é o Filho do Deus vivo, o justo juiz que advoga a nossa causa, Pai. Nos guarda nesse dia, dá um dia abençoado na Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu queria compartilhar algo com você nessa manhã de quarta-feira. E a palavra de Deus para nossos corações se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 8, no seu versículo 11, diz assim: E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Vou repetir. E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele disse-lhe: Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Queridos, esse texto, no Evangelho de João, capítulo 8, vai narrar a trajetória de uma mulher que foi pega em um ato de adultério. E pela lei de Moisés, quem fosse pego no ato de adultério seria apedrejado. Mas é interessante a gente pegar isso aqui e entender algumas coisas pertinentes a esse texto. O texto vai dizer que a mulher foi pega no ato de adultério. Pela lei de Moisés, teriam que ter testemunhas com relação a quem foi pego no ato de adultério. Ou seja, tinha que ter as duas pessoas. E é interessante aqui nesse texto que só levam aquela mulher na presença do Senhor para que o Senhor viesse condenar ela. Mas eu quero te falar nessa manhã que você tem um advogado. E esse advogado é Jesus, o Nazareno, o Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E é interessante que no seu versículo 11, ele pergunta para aquela mulher: aonde estão os seus acusadores? Cadê os seus acusadores? Se eles não te condenam, eu não vou te condenar. Vai e não pegues mais. É interessante que o Senhor libera o perdão para aquela mulher, mas ao mesmo tempo o Senhor diz para ela: vai e não comete mais pecado. Querido, o pecado na nossa vida tem que ser um erro de percurso. Nós não temos que ficar o tempo todo pecando. Na prática do pecado, teremos que se arrepender e seguir em frente e seguir fazendo a vontade de Deus. Mas pastor, aonde você quer chegar com saber que o Senhor é o nosso advogado? É interessante aqui, queridos, que o Senhor, ele é confrontado pelos escribas para querer ver se dá a sentença. A sentença era a sentença de morte. Mas ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Queridos, todos nós pecamos no falar, no agir, mas nós não devemos ficar na prática. Temos que se arrepender. O que o Senhor Jesus estava dizendo era que só Ele que não tinha pecado. E o Senhor Jesus também estava dizendo que no meio daqueles homens, alguém também havia se deitado com aquela mulher. E por que somente aquela mulher estava sendo apedrejada? E ele confronta eles também e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E foi saindo um a um, e só ficou a mulher. Queridos, o Senhor tem intercedido pela sua vida. O Senhor tem te dado escape e livramento. Ele é o teu advogado. Mas ele diz: se ninguém te condenou, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, não fique praticando aquilo que não é errado. Pratique aquilo que é certo. O pecado tem que ser um erro de percurso nosso. Nós não devemos viver na prática do pecado. Temos que ser a diferença.
Então, queridos, nessa manhã de quarta-feira, eu quero chamar a tua atenção para o Senhor Jesus, que é o teu advogado. É Ele que vai advogar a sua causa. Ou seja, não faça nada sem a liberação do Senhor na sua vida. Querido, que você possa ficar com essa palavra. Vai e não peques mais. Eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Que você possa guardar essa palavra na tábua do teu coração e não permanecer mais no erro. Que Deus te abençoe nesse dia. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe essa palavra, divulgue essa palavra a quem você conhece e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.